Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos estudar a palavra de Deus juntos? Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já se machucou e precisou que alguém fizesse um curativo no seu ferimento? Colocar um remédio, um band-aid e às vezes até enfaixar. É preciso, dependendo do tipo de machucado, né? De como foi o machucado. E é tão bom quando você tá ali machucado e vem a mamãe, o papai, alguém te ajudar e fazer ali um curativo, colocar um remédio que você está precisando naquele momento. Parece que só de ver aquela outra pessoa que veio te ajudar, já dá um alívio, de saber que você está sendo cuidado, que alguém está se importando com você. E aí então faz o curativo, alivia a sua dor. E é muito bom ser cuidado com carinho nesse momento em que a gente precisa, não é mesmo? Bom, o que eu quero contar para vocês hoje é uma história que o Senhor Jesus contou, uma parábola a respeito de 3 homens que viram um homem todo machucado. Essa história que Jesus contou está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Depois você pode ler na sua casa para você compreender ainda mais essa parábola contada por Jesus. Jesus contou essa história porque um certo homem que era um mestre da lei em Israel, esse homem ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Ele chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então respondeu para ele, fazendo uma pergunta para ele. Bom, você é um intérprete da lei. O que as escrituras dizem? Como você interpreta? E então aquele homem que era mestre da lei respondeu: as escrituras dizem que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus então respondeu para ele: você disse muito bem, você respondeu corretamente. Faz isso e você viverá. Mas aquele mestre da lei fez ainda uma outra pergunta para o Senhor Jesus. Ele falou: mas quem é o meu próximo? Foi então que o Senhor Jesus contou uma parábola para poder explicar claramente para aquele homem quem era o próximo. Jesus contou que um certo judeu, judeu é aquela pessoa que é de Israel, nascida lá em Israel. Eles tanto são chamados de israelitas, como também são chamados de judeu. Então, Jesus contou que um certo homem judeu estava de viagem. Ele saiu de Jericó, estava seguindo viagem para Jerusalém. A história que Jesus contou fala que esse homem, saindo aqui da sua terra de Jericó, estava indo em direção a Jerusalém. Mas aquele caminho que ele ia percorrer de Jericó até Jerusalém era um caminho perigoso, porque era uma região toda cheia de montanhas. E aí os bandidos, os ladrões, assaltantes, se escondiam atrás das montanhas para atacar os viajantes que passavam por ali. Principalmente aqueles que viajavam sozinhos. Então, aquele homem estava viajando por aquela estrada, mas de repente ele foi atacado por assaltantes, por bandidos, ladrões, que roubaram tudo o que ele tinha. Bateram muito nele, roubaram até as roupas que ele tinha, deixaram ele caído no chão, sem roupas e todo machucado. O Senhor Jesus falou que de tão machucado aquele homem ficou como que morto, parecia que ele estava morto, desmaiado, muito ferido. Aí, o que aconteceu é que de repente um sacerdote ia passando por aquele caminho.
sacerdote era um homem que, como hoje seria considerado o pastor hoje, né? Um sacerdote seria como um pastor nos nossos dias. Ele conhecia toda a Bíblia, né? As escrituras, e ensinava as escrituras ao povo, né? Aquele sacerdote estava passando ali por aquele mesmo caminho. Provavelmente ele estava indo para o templo que ficava em Jerusalém. Ao passar por aquele caminho, o sacerdote viu o homem caído à beira do caminho, todo ferido, largado no chão. Mas, ao invés de socorrer aquele homem ferido, o sacerdote desviou dele, passou longe dele e seguiu o seu caminho. Não socorreu. Logo depois, veio um levita. Um levita também era uma pessoa que conhecia muito as escrituras. Os levitas eram aquelas pessoas que eram encarregadas de cuidar do templo. Eles limpavam, organizavam, cuidavam dos utensílios do templo e também eram encarregados de toda a parte musical, né? Então eles tocavam, eles cantavam, estavam sempre ali no templo, servindo ao Senhor no templo. Esse deveria ajudar, né? Também, porque o sacerdote já não ajudou. Será que o levita ajudaria? Ele conhecia as escrituras, ele sabia das escrituras, o que Deus falava. Mas na história que o Senhor Jesus contou, o Senhor disse que o levita também, ao passar e ver aquele homem caído no chão, todo machucado, ele passou longe, se desviou daquele homem e não o ajudou, seguiu o seu caminho. Depois veio uma terceira pessoa, um samaritano, um homem samaritano vinha descendo por aquele mesmo caminho. Samaritano eram as pessoas que habitavam a região de Samaria. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque muito tempo antes de Jesus, uma vez a região de Samaria foi invadida e então pelos assírios, né? E os assírios, eles levaram uma grande parte da população como escravos, cativos, levaram para o cativeiro. E uma parte permaneceu ali em Samaria. Esses que ficaram em Samaria acabaram se casando com pessoas estrangeiras de outras nações que não conheciam a Deus, não sabiam da lei de Deus e que adoravam outros deuses. E aí esse povo de Samaria então se tornou um povo mestiço. Eles já não eram mais judeus puros, mas eram os judeus que se casaram com estrangeiros. E por isso os judeus puros não gostavam dos samaritanos. Olhavam para eles e viam um povo impuro. Falavam que eles eram impuros. Eles não gostavam de jeito nenhum. E então os samaritanos também não gostavam dos judeus, justamente porque os judeus chamavam eles de povo impuro e desprezavam eles. E este homem que vinha descendo por este mesmo caminho era um homem samaritano. Puxa, e agora? Os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Mas na história que o Senhor Jesus contou, ele disse que aquele homem samaritano estava seguindo ali por aquele caminho, montado em seu animal, quando de repente ele viu aquele homem caído, todo ferido. E o Senhor Jesus disse que aquele samaritano, ele se compadeceu daquele homem ferido. Se compadecer significa você sentir dó, você sentir pena, você pensar na dor que aquele outro está sentindo. Foi isso que este samaritano sentiu. Ele se compadeceu. Então ele parou, ele se aproximou daquele homem e ao ver que ele estava ali ferido, todo machucado, ele então pegou,
remédio e começou a cuidar dos ferimentos daquele homem ali mesmo. Fez então uns curativos nele ali naquele local. Depois, ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou ele para uma hospedaria. E na hospedaria, o samaritano cuidou a noite toda dos ferimentos daquele homem. No outro dia, cedinho, ele precisava seguir viagem. Então, sabe o que ele fez? Ele foi até o dono da hospedaria, que é um tipo de um hotel, né? Foi até o dono da hospedaria e deu um dinheiro para ele e falou: olha, esse dinheiro aqui é para você cuidar deste homem ferido. É para você colocar remédios nele, alimentá-lo, cuidar dele. Eu vou seguir a minha viagem, mas na volta eu vou passar por aqui novamente. E aí, se você tiver gastado alguma coisa mais do que esse valor que eu já estou te dando, eu te pagarei. Puxa, que bom! Aquele samaritano se compadeceu, ele ajudou, ele socorreu o homem ferido. Depois de contar esta história, esta parábola, o Senhor Jesus então falou para aquele mestre da lei que tinha feito a pergunta para ele, né? Quem era o próximo? Jesus falou assim para ele: agora eu pergunto para você, quem foi o próximo do homem que foi assaltado, que foi ferido? O mestre da lei então respondeu: foi o samaritano, porque ele se compadeceu dele, ele teve misericórdia dele. Aí Jesus falou: agora que você já sabe, vai e faz a mesma coisa. Jesus deixou bem claro para aquele homem que o próximo é toda aquela pessoa que necessita de ajuda, que precisa de uma ajuda. E se eu então posso ajudá-lo, eu faço isso. Ele então é o meu próximo. Qualquer pessoa que esteja em necessidade é o meu próximo. Se eu posso ajudá-la, eu devo ajudá-lo. Foi o que Jesus falou para ele. Jesus disse: agora vai e faz a mesma coisa. Na história que Jesus contou, o samaritano não se importou com o fato de os judeus e os samaritanos não se darem bem. Não pensou que aquele homem ferido era um estranho. Não pensou que ele teria que parar, gastar o seu tempo, cuidar de um homem que ele nem conhecia e que talvez nem gostasse dele. Talvez não, porque os judeus não gostavam mesmo dos samaritanos. Jesus falou que nós devemos fazer a mesma coisa. Isso é seguir a Jesus. É fazer o que ele mesmo faria. Com certeza Jesus ajudaria. Os primeiros 2 homens que passaram pelo caminho, o sacerdote e o levita, eles conheciam muito bem as escrituras, porém, eles não obedeceram às escrituras, O samaritano, ele foi movido pela compaixão, ele se compadeceu. Então, você se lembra da aula que nós tivemos na semana passada, em que nós aprendemos sobre a importância de praticar os ensinamentos de Jesus? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 26, o Senhor Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Porém, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Nem sempre é fácil obedecer aos ensinamentos de Jesus. Aquele samaritano, ele abriu mão do tempo dele, Ele gastou ali cuidando daquele homem mais do que o seu tempo. Ele também tirou do seu próprio dinheiro para pagar a hospedaria. Ele se compadeceu, ele tratou os ferimentos, Então, nós precisamos pensar que nem sempre vai ser fácil obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Porém, é isso que um discípulo de Jesus faz. É isso que um seguidor de Jesus deve fazer.
a mesma coisa que o próprio Senhor Jesus faria se estivesse naquela situação. Nós precisamos pôr em prática e pensar em maneiras de começar a praticar já. O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Na minha casa, quem é o meu próximo? Se eu estou na escola, quem é o meu próximo? Se eu estou andando pela rua, quem é o meu próximo? É todo aquele que precisa da minha ajuda. Seja para uma coisa pequena, como por exemplo, ajudar a carregar as compras, ajudar nos afazeres de casa, ajudar uma pessoa que derrubou seu material ali no chão, ajudar a recolher. É uma coisa simples, pequena, mas que eu vou estar demonstrando o que Jesus pediu para eu fazer. Amar o meu próximo. Não só de palavras. Eu amo o meu próximo, porque eu não desejo mal para ele, não faço mal para ele. Não, Jesus falou que amar o próximo é você ter a atitude de ajudar aquele que realmente precisa de você. Vamos praticar este importante ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou e começar hoje mesmo. O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Na minha casa, na minha escola, na minha rua, com um grupo de amigos, até mesmo através da internet, né? Usando a internet para ligar para alguém que está no Brasil, para mandar um versículo bíblico, né? Para ligar, cantar uma música para a vovó, para o vovô, o tio, a tia, alguém que você tenha, né, esse desejo de falar e está longe. Usa a internet. Vamos amar ao próximo assim como Jesus mandou, assim como ele nos ensinou. Assim nós seremos como aquele homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele pôs em prática o que Jesus ensinou. Amém? Eu quero orar com você neste momento para que o Senhor nos capacite a praticar este ensinamento que ele nos deixou em sua palavra. Vamos orar? Senhor amado, nosso Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra, pelos preciosos ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Deus, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos ensinou, não fazemos o que o Senhor nos ensinou. Senhor, nos ajude a te obedecer, a fazer, a cumprir os teus mandamentos, Senhor. A pôr em prática o que nós temos aprendido na tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa semana e nos ajudar, nos mostrar de que maneira nós podemos ajudar o nosso próximo. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe a sua família e te capacite a ser um verdadeiro seguidor de Jesus.